Bom dia, boa tarde, boa noite ao torcedor e à torcedora botafoguense. Meu nome é Gustavo Kelly. Quero chamar vocês aqui para o canal Vestiário Alvinegro para a gente fazer uma conversa, dos meus amigos Diogo, André e o grande interminável Baresi. Bom, pessoal, o vídeo de hoje eu queria chamar os torcedores, para conversar sobre 3 assuntinhos. O primeiro tem a ver com o resultado do jogo de ontem. O segundo, o Textor, que está na boca da galera, certo? Tá todo mundo comentando sobre o Textor. E o terceiro é o que a gente vai fazer porque a situação não tá legal, beleza? Primeiro, sobre o resultado do jogo de ontem, queria saber de você, torcedor, o que você achou? Resultado mais ou menos, péssimo, ruim, o que vocês acharam? Bom, já de antemão eu falo a minha opinião. Minha opinião é que ontem o resultado é péssimo para o Botafogo. E vou dizer para você por que foi péssimo. Foi péssimo porque o Botafogo demonstrou, mais um jogo contra um time grande, contra um clássico. O Botafogo é facilmente derrotado. Isso não é bom a gente ter esse costume de perder grandes jogos, perder clássico. Ah, Gustavo, mas o jogo de ontem não valeu praticamente nada, o Botafogo classificado. Não, o Botafogo poderia ter vencido a Taça Guanabara, certo? E, querendo ou não, na estatística, seria mais uma vitória contra o Vasco. Mas também não gostei por outro motivo. A questão da falta do elenco. O Botafogo começou com 4 meninos da base e terminou com mais de 7 no time principal jogando. Ou seja, uma grande rabuda para esses meninos que acabaram de sair praticamente da copinha e tiveram que enfrentar o Vasco num gramado pesado, na casa dos caras. Ou seja, uma sacanagem com a meninada, Isso queima os meninos. E obviamente a gente podia falar assim, mas isso não sei, maluquice sua, ok. Mas o próprio técnico do Botafogo, Martin Anselmi, na sua coletiva disse o quê? Olha, perguntaram a ele sobre o transfer ban, se ele estava aliviado, ele disse, bom, acabou o transfer ban, mas eu perdi o Alan para o jogo contra o Flamengo. Ou seja, um jogador que ele entende como uma peça, ele está ali com uma cara de quem comeu não gostou. Isso é um fato. Mas tem um outro motivo que pode ser que seja bobeira, mas eu queria que você, torcedor alvinegro, prestasse atenção nisso. Por que só o Botafogo joga em São Januário contra o Vasco? Por que Flamengo e Fluminense não jogam? O discurso é, Botafogo e Vasco são 2 torcidas irmãs, são 2 torcidas que não tem problema nenhum com eles, por isso, Botafogo e Vasco não tem problema de jogar ali, ou Vasco e Botafogo. Mas eu pergunto, ora, Flamengo e Fluminense não querer, já demonstra ali uma mensagem, que é, eu sou time grande, vou jogar no Maracanã, que é o palco dos times grandes do futebol carioca. Então o Botafogo, na minha opinião, e aí já vou entrar no segundo assunto, que é o Textor, o Botafogo, quando foi vendido para o Textor, foi vendido pelo menos por 3 motivos. Primeiro motivo, saldar a dívida. Segundo, acabar com o amadorismo, com a gestão amadora que tinha no Botafogo. E o terceiro era tornar times competitivos. E nada disso o Textor tem feito. E isso é uma comprovação de que o Botafogo é desorganizado, o amadorismo impera. Por mais que tenham bons profissionais lá, é importante lembrar que o próprio Tarek que acabou de sair fez um trabalho ali interessante, o próprio Alessandro Brito com os scouts, acho que é um bom trabalho, mas o resultado prático é amadorismo, como a gente tem visto. E a gente vê isso não somente em 26. Se a gente lembrar o início do ano do Botafogo de 25, como é que foi? O Textor dizendo que só tinha o campeonato para ele, a temporada começava em abril, certo? Ficamos 4 meses sem técnico, com o fraco Leiria, um profissional que nem foi incorporado ao Botafogo depois, não voltou para a base, foi demitido, correto? Então a gente vê uma gestão também muito ruim em 25. Mas 24, ano do título, da glória eterna, Libertadores brasileiros, Luiz Henrique, gol, maravilha, espetáculo, Buenos Aires, Argentina, maravilha. Mas como é que começou 24? Thiago Nunes, depois chega o Arthur, mas depois Fábio Matias entra, depois de Fábio Matias o Arthur Jorge entra praticamente ali de final para março de abril, quase o Botafogo não se classifica na fase de grupos para ir para as oitavas de final. O Botafogo começa um ano com o time e termina com 8 contratações no time titular, ou seja, graças à qualidade dos jogadores, a garra e empenho deles e o gasto, que foi, como o pessoal disse, all-in, ou seja, o Textor gastou o que não tinha,
fomos campeões em 24. Mas a gestão, você vê que ela não foi profissional, ela não foi organizada. Em 23, né, que o Botafogo fez aquela viagem maluca para a Inglaterra para jogar Crystal Palace, o Luiz Castro, né, o famoso Cotonete, ficou jururu, pé da vida, que o Botafogo perdeu dias importantes para fazer a pré-temporada. Na verdade, foi logo depois do Campeonato Brasileiro que retardou a volta, né, para começar a fazer a pré-temporada. Então, a gente vê que a gestão do Textor é uma gestão mais do que temerária, certo? Ela não é profissional, certo? A gente vê algumas pessoas, não somente do meio jornalístico, mas pessoas que entendem de finanças, dizendo que o Botafogo pode chegar a ter uma dívida de 2 ou até mesmo 3 bilhões de reais. Ora, o Botafogo, amador, associativo, chegou em 120 anos com 1 bilhão de dívida. O Textor, em 4 anos, vai dever 2 vezes ou 3 vezes mais do que o associativo. Isso não é uma gestão profissional. Pelo contrário, é muitíssimo amadora. Então, hoje é muito nítido, né, que a gestão é isso. Muita gente começa a criticar e está certo, tem que fazer isso de fato. A pergunta que eu quero também fazer é: valeu a pena alguns poucos canais terem uma opinião crítica e terem sofrido, né, por parte de outros canais e de outros setores, de falarem que a pessoa é negativa e tudo? Valeu essa crítica? Eu fico com essa pergunta, se valeu ou não, deixo para vocês. E o último ponto é: a situação do Botafogo está muito complicada. Então eu quero deixar essa mensagem para o torcedor alvinegro, que é: agora a gente precisa de união entre nós torcedores. E essa união, ela tem que partir de algumas coisas, algumas cobranças. A nossa torcida, ela foi campeã em apoiar. Isso aí é inegável, né? Todos os mosaicos, né? Todas as viagens que os torcedores fizeram para várias cidades, né? Para vários estádios para acompanhar o Botafogo, né? Festas lindíssimas. Mas, minha opinião, chegou o momento de cobrar. Cobrar também é amar, pessoal. Cobrar também é amar. Não se iludam que só apoiar, não. Cobrar também, se vier, é meio importante. Então, acho que é importante a torcida começar a cobrar, né? O associativo. Cobrar associativo é saber como é que está a situação de fato do Botafogo, né? Quanto o Botafogo deve, como é que está essa situação, esse imbróglio de Textor, Iconics, Eagle, Ares. E o mais importante, o Botafogo precisa de uma auditoria. Porque se em 25 o Botafogo arrecadou 1 bilhão de reais, 1 bilhão com B de bananada, Botafogo, a gente tem que saber onde está esse dinheiro. E por que esse gasto todo? Então, o Botafogo tem que ter uma auditoria independente. Pessoal, esse é o recado aqui. Foi um pouquinho longo, mas é um recado que eu queria transmitir para vocês, para a gente continuar acreditando no Botafogo, para a gente continuar passando esse amor para frente para as próximas gerações. Um abraço e um beijo.